Paz do Senhor para a igreja. Amém. Que Deus venha abençoar a tua vida, o teu lar, a tua casa. É bom nós estarmos aqui reunidos, porque a união do Senhor, ela independe do espaço físico. Nós estamos unidos em espírito e em verdade e adorando ao nome do Senhor. E como eu tinha prometido, essa semana nós vamos iniciar uma série de estudos acerca do livro da primeira epístola de Timóteo, para que nós venhamos aprender um pouco mais, adentrar um pouquinho mais dentro da palavra de Deus. Eu quero te pedir nessa hora que você possa pegar a tua Bíblia, fazer as tuas anotações, porque eu creio que são ensinamentos valiosos que nós vamos ter na presença do Senhor. E esse é o nosso capítulo 1, amém? Vamos orar em nome de Jesus para nós iniciarmos. Senhor nosso Deus e Pai amado, Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor, nessa tarde. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de interagir com os teus filhos. Meu Deus, eu creio em nome de Jesus, que enquanto aqui estamos, o Senhor trabalha ao nosso favor. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e as nossas iniquidades. Espírito Santo, cobre a nossa casa, cobre a nossa vida. Senhor, que tu possa nos ajudar, Senhor, a estar na tua presença cada dia mais. Cobre o lar, Senhor, de cada um dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Amém? E aí a gente fez algumas observações, uma leitura bem aprofundada para a gente trazer um pouquinho mais para a igreja. E aí a gente hoje vai estudar apenas o capítulo 1. Nós vamos ter 6 aulas, né, que refletem os 6 capítulos, né, do livro de Timóteo. E cada aula nós vamos adentrar um pouquinho mais. E o capítulo 1, ele fala assim no início: Paulo, apóstolo de Jesus, pelo mandato de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia, fé, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essas 3 pessoas que esses 2 primeiros versículos nos trazem. Ele nos fala de Jesus, que é o elo, que é o centro, né? O Evangelho. Cristo sempre vai ser o centro da mensagem da palavra de Deus. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Paulo, ele vem trazendo a Timóteo uma exposição e apresentando, falando: olha, a graça e paz, misericórdia da parte do nosso Deus, do nosso Salvador. Nós temos somente um Salvador, que é Jesus Cristo. Então a gente vai falar um pouquinho de Paulo agora. Quem era Paulo? Paulo, ele era filho de judeu. Paulo, ele era mestre, ele era fariseu. E o que isso significa? Significa que ele era especialista no cumprimento da lei judaica, né? A gente sabe da lei de Moisés, do Antigo Testamento, né? Ali o livro de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Paulo, ele era muito criterioso, ele era muito rigoroso, né, com o cumprimento dessa palavra. É por isso que a palavra de Deus diz, né, que a letra mata, porém o Espírito vivifica. Paulo, ele era conhecedor de cada letra que tinha dentro da lei, porém o Espírito não estava frutificado com a palavra de Deus. E ele somente conhecia o ouvir falar, né? Ele só conhecia aquilo que ele poderia trazer de letra para a vida das pessoas. Ele, entretanto, assim que começou o cristianismo, assim que os primeiros cristãos surgiram, assim que Jesus começou, né, a centralizar ali a sua igreja, Paulo, ele começou a perseguir a igreja de Jesus. Paulo, ele não admitia que outras pessoas tivessem uma visão diferente da que ele tinha. Paulo, ele não admitia que outras pessoas tivessem outra forma de buscar ao Senhor. E ele perseguiu, ele foi conivente com a morte de muitos cristãos. Então essa é a primeira parte, né, que a gente fala sobre Paulo. Quem era Paulo? Paulo, porém, um dia conheceu a Jesus. E isso é o mais importante na nossa vida. Não importa quem nós éramos no passado, não importa como fizemos, mas a Bíblia, ela diz que o Senhor, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento.
Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e se fazem coisas novas. Paulo, de perseguidor, agora ele começou a ser perseguido, porque ele admitiu um evangelho verdadeiro, um evangelho cristocêntrico. Ele mudou todos os conceitos que ele tinha, porque ele conheceu a verdade. Como a gente falou agora há pouco, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo passou por muito tempo vivendo à base do judaísmo, mas a partir do momento que ele entendeu que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, toda a história dele mudou. Agora ele é um evangelista, agora ele é alguém que influencia as pessoas a estarem no evangelho do Senhor. E Paulo, durante essas ocasiões que ele pregou a palavra de Deus, ele conheceu um jovem, que é o nosso segundo personagem aqui, Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo, ele era um líder jovem, né, na igreja primitiva. A parceria entre Timóteo e Paulo gerou muitos frutos, gerou muitas almas. E agora o nosso terceiro, né, a terceira pessoa aqui, que é Jesus. Jesus fez o elo entre Timóteo e Paulo. Jesus, ele era a principal ligação. Jesus é que trazia vida através da mensagem de Paulo para a vida de Timóteo. Amém? Vamos continuar então? Lá no versículo 3 dizia assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Paulo aqui ele tem uma preocupação muito pertinente, e é a preocupação que eu e você temos que ter, para que ninguém venha ensinar um evangelho que saia de Cristo. Um evangelho das suas próprias filosofias, um evangelho das suas próprias crenças, daquilo que a pessoa entende que é dela. Porque o principal do evangelho não sou eu e nem ninguém. O único aqui que tem que ser glorificado, o único que tem que ser pregado na sua verdade, porque quando Jesus ele pregou, quando Jesus ele ensinou ali todos os que estavam seguindo, as palavras dele eram palavras de vida. Sabe por quê? Porque Jesus falou, eu vim do Pai. E ele veio trazendo todo esse conteúdo, ele veio trazendo toda essa percepção do céu, trazendo cura, trazendo salvação para a vida das pessoas. Então Paulo ele tinha um cuidado muito grande. Olha, cuidado, a fim de que certas pessoas não te ensinem outra doutrina, não te ensinem outro caminho. As pessoas hoje estão fazendo confusão. As pessoas hoje, infelizmente, elas estão distorcendo a palavra de Deus. Elas querem pregar aquilo que elas entendem que é o correto. E não, nós temos, como evangelistas, como obreiro, como servos, como amigos de Deus, nós temos que simplesmente obedecer à sã doutrina, obedecer às Escrituras Sagradas. Que nós possamos, em Cristo Jesus, administrar a palavra de Deus, trazendo salvação para a vida de outras pessoas, tirando elas do pecado, influenciando através da palavra de Deus, para que elas possam estar vivendo esse evangelho, vivendo a palavra de Deus. E foi isso que transformou a vida de Timóteo, foi isso que transformou a vida de toda a sua família, uma verdade plena, uma verdade que tem a sabedoria que vem lá do alto, que é boa, pura, pacífica, tratável, cheia de boas obras, cheia de virtude. Então eu te peço, meu amado, em Cristo Jesus, que você seja um defensor do Evangelho, como Paulo defendeu. Nós temos que defender um Evangelho pleno, um Evangelho libertador. E principalmente, igreja, um Evangelho que traz amor, que são 3 características aqui no estudo que eu quero trazer para você. O que Paulo fala um pouco sobre esse amor? Um amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de o quê? De uma fé que não é fingida. Ou seja, um coração puro, um coração que não está contaminado com as coisas desse mundo, com a inveja,
com o rancor, com a falta de perdão, né? Com tantos sentimentos negativos. O evangelho, ele é puro. O evangelho eu tenho que fazer porque eu amo a Jesus. Eu estou, de certa forma, agradecendo ao Senhor, porque Ele me libertou. Um dia Ele me tirou do lamaçal do pecado. E hoje eu tenho que fazer isso de um coração puro. Pureza, limpeza, purificação. A Bíblia diz, não mintais contra a verdade. Eu conheço o que está dentro do meu coração. Você conhece, igreja, o que está dentro do teu coração. Paulo estava advertindo tão somente isso. Olha, que o teu coração venha a ser um coração puro. Um coração pacífico. Um coração que esteja voltado à presença do Senhor. Não um coração embaraçado com as coisas deste mundo. Tem muita gente usando da oportunidade, infelizmente, do Evangelho para crescer nos altares dessa terra. Meu amado, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o que Deus tem para a sua vida, meu irmão, vai naturalmente acontecer. O que Deus tem para a sua vida, naturalmente vai surgir. Você não precisa ter um coração enganoso, cobiçoso, usando da palavra do Senhor para muitas vezes conquistar benefícios próprios. A bênção de Deus, ela não traz dores. Amém? Então o amor, ele vem através de um coração puro, de uma boa consciência, ou seja, uma consciência de que eu não estou prejudicando o meu próximo. Uma consciência de que eu não estou fazendo mal a outras pessoas. Uma boa consciência, igreja, de que eu preciso deixar que a minha mente tenha coisas puras. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, ele diz assim, no que pensar, né? No que é bom, no que é perfeito, no que é de boa fama, no que tem virtude. Ou seja, eu preciso ter uma boa consciência para eu vencer. Eu preciso ter um escudo para resistir aos pensamentos do mal. A Bíblia diz que o que eu me alimento vai ser aquilo que eu vou passar para as outras pessoas. Quanto mais, meus irmãos, nós estivermos aliançados em Cristo, quanto mais eu estiver ocupando a minha mente nas coisas dos céus, menos espaço para o inimigo atuar ele vai ter na minha vida. Este é o segundo item que Paulo exorta Timóteo acerca do amor. E o terceiro, de uma fé não fingida. Eu não preciso parecer para as pessoas. Eu não preciso, em alguns ambientes, ser de alguma forma, em outros ambientes eu ser de outra forma. Não me adianta eu querer parecer para o pastor, para o obreiro, para a igreja uma coisa e eu praticar outras, porque Jesus, ele está me vendo, ele me vê 24 horas. Eu não posso fingir. O melhor do que isso, igreja, é eu me aperfeiçoar. A Bíblia diz que Jesus não veio para trazer essa palavra para os redimidos já. Ele disse que ele veio para os doentes, para aqueles que precisam da mensagem do Evangelho para se curar. Uma coisa é, nessa terra, nós somos falhos e pecadores, mas temos que estar em busca de uma constante evolução espiritual. Eu não posso aceitar que eu esteja da mesma forma, com os mesmos pensamentos, mentindo, adulterando. Eu não posso da mesma forma entender que eu posso seguir a Jesus Cristo da mesma forma e estar praticando as coisas do mundo. A Bíblia diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Ou seja, é se sujeitar mesmo a Deus, resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. Ele foge, igreja, de nós. Sabe por quê? Porque quando nós não temos uma fé fingida, quando a nossa fé ela é verdadeira, como o próprio apóstolo Paulo falou na sua palavra, ele vai nos aperfeiçoando, ele vai nos capacitando, e a cada dia mais, igreja, nós vamos chegar mais perto de Cristo. Então a primeira lição que eu tenho que tirar do capítulo 1 do livro de Timóteo sobre o amor: eu preciso ter um coração puro, eu preciso ter uma boa consciência e eu preciso ter uma fé não fingida, uma fé verdadeira. É eu ter o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a Cristo Jesus. Ele me comprou, ele me resgatou na cruz do Calvário. Então todos os dias eu vou pelejar contra os maus sentimentos. Todos os dias eu vou guerrear contra os maus pensamentos. Todos os dias eu vou guerrear contra as seduções deste mundo. Amém? Vamos um pouquinho adiante, então. Lá no versículo 4, Paulo exorta Timóteo da seguinte forma: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem mais discussões do que o serviço de Deus na fé. Tem muito crente que anda só contendendo. A vida dele é dialogar, né? É questionar. Entretanto, enquanto ele questiona tanto, ele esquece de exercer o evangelho pleno. Ele esquece do que verdadeiramente é a nossa missão na terra. Eu não vejo na palavra de Deus um Jesus questionador. Eu vejo um Jesus que atua. Eu vejo um Jesus que ama. Eu vejo um Jesus que está lá na prática todos os dias. Não só de teoria. Tem gente que conhece a palavra de Deus inteira apenas na teoria. Sabe dialogar. Sabe muitas vezes questionar. Sabe muitas vezes dizer, isso funciona, isso não. Mas não está amando o seu próximo verdadeiramente. Não está exercendo a piedade que a palavra de Deus tanto me ensina e tanto te ensina. Não está usando do amor ao próximo. Às vezes o nosso olho para o pecado do irmão é desse tamanho. Mas para o nosso pecado, nós não enxergamos. Nós muitas vezes enxergamos defeito em tantas pessoas. É por isso que a Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sabe por quê? Porque eu já teria apurado dentro de mim certas condutas. Mas infelizmente as pessoas ainda procuram encontrar erro nas outras pessoas. É muito fácil. Agora a Bíblia nos fala para nós termos um cuidado. A medida que eu julgo as pessoas vai ser o critério que Deus vai usar para me julgar. E à medida que eu tenho misericórdia da vida de outras pessoas, é a medida que Deus vai usar para ter misericórdia da minha vida. E aí, o que é que você vai escolher? Ser criterioso demais? Ser julgador demais? Não entender as pessoas? Não saber ouvir as pessoas? Como que você quer que Deus te ouça se você não dá nem a oportunidade das pessoas conversarem com você? Às vezes você tem tanto a acrescentar na vida de tantas pessoas, mas o espírito julgador, o espírito murmurador é tão grande que nem te permite ser usado por Deus. E é isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Timóteo, tenha esse coração puro, tenha essa boa consciência e tenha essa fé não fingida. A intenção natural, igreja, do coração humano, os nossos sentimentos, a Bíblia diz, cuidado, o coração do homem, ele é enganoso. E ele é enganoso sim, quando ele está fora da presença do Senhor. Por isso que nós temos que pedir a Deus discernimento. Amém? E aí a gente vai para o versículo 5 agora, versículos 5, 6 e 7. Ora, o intuito da presente admoestação dessa palavra visa a um amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, se perderam em lacuacidade frívola, em coisas que não vai acrescentar nada.
pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que eles mesmos dizem, nem os assuntos sobre o que fazem ousadas asseverações, né? Isso é muito interessante, igreja. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, eu estou te trazendo essa carta para que você possa repassar esses conhecimentos a outras pessoas, para que você traga a elas que essa carta, ela visa um amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia. Desviando-se, algumas pessoas dessas coisas se perderam nos seus assuntos naturais, assuntos normais, naturais. E ai do homem que sai do foco do espírito, igreja, e entra somente nas questões da carne. Do que adianta ganhar este mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta eu me meter em tantas coisas, tantos assuntos, e no fim a minha espiritualidade, no fim a minha bondade, o meu amor, o meu caráter não está à imagem e semelhança de Deus. E ele ainda adverte a muitos, olha, Timóteo, tem muitos mestres que não compreendem nem o que eles mesmos dizem, nem as suas pregações, né? Tem muita gente que não vive aquilo que prega. E isso é um desafio para nós, é um desafio para toda a igreja do Senhor Jesus. Que a nossa vida, ela venha a ser uma carta na presença do Senhor. Que a nossa vida, ela venha a refletir, igreja, aquilo que nós estamos pregando. Que na nossa vida venha a refletir aquilo que nós estamos afirmando. Porque uma das coisas mais tristes é quando a gente vê discursos lindos, belos, pessoas com uma eloquência maravilhosa, pregadores que têm sim, né, o dom dado por Deus, mas quando você vai ver no dia a dia, não vive aquilo que prega. Eu te convido, né, nesse estudo a você fazer uma reflexão, a você fazer uma análise da tua vida e dizer, Deus, o que eu preciso realmente melhorar, me aperfeiçoar para que eu viva a tua palavra. O salmista Davi, ele era um homem que teve uma grande comunhão com o Senhor. Teve os seus erros, mas soube pedir perdão ao Senhor também. E Davi, em um dos seus salmos, ele pediu a Deus, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Olha que coisa linda. Era isso que Paulo estava ensinando a Timóteo. Timóteo, você como pregador, você como líder, você como alguém que tem influência sobre a vida das outras pessoas, guarde a palavra do Senhor no teu coração para que você não venha pecar contra Ele, para que você venha andar nos caminhos que agradem ao Senhor. O livro de Provérbios é um livro muito rico, eu até aconselho cada um, sempre que tiver a oportunidade, tá lendo. Assim como todos os diversos livros da Bíblia têm ensinamentos ricos, né? E um desses provérbios diz, reconhecei o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O interessante disso é que esse provérbio está trazendo a seguinte mensagem, olha, observa a tua conduta, porque se você vê que algo está fugindo do padrão de Cristo, me peça que eu vou endireitar. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa a igreja, alcança misericórdia. E Jesus faz um convite para mim e para você. Jesus faz um convite para que nós estejamos ajustando o nosso caráter. A Bíblia diz, quanto mais eu andar com Cristo, mais eu vou me parecer com Ele. É coisa gloriosa mesmo, não é coisa que esse mundo entende. É coisas que só os céus mesmo entendem. Porque o brilho do Espírito Santo na nossa vida, igreja, ele faz uma diferença extrema.
E é isso que eu quero te passar nessa noite, que o brilho do Espírito Santo esteja contigo. Amém? Vamos continuar? Versículo 8 diz assim: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo aquilo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarcerado. Paulo estava explicando simplesmente para a gente, para quem que é a lei? Eu fui fazer uma pesquisinha, né? Para o que é a lei, né? A lei rege, ela emana de autoridade que impõe aos indivíduos a obrigação de se submeter a regras sobre a pena de sanções. Ou seja, se eu cometer a sanção, eu estou sujeito a cumprir determinada pena. Se eu não cumpro, se eu estou em obediência à lei, eu não vou precisar cumprir aquela pena. E Paulo estava dizendo somente para Timóteo: Timóteo, explica para as pessoas, explica para a igreja que a lei ela tem propósito em penalizar somente aqueles que andam descumprindo a palavra de Deus. Então, eu e você precisamos entender. Nós temos milhares e milhares de promessas para vivenciar na palavra do Senhor. E aí, muitas vezes, a gente pode até se questionar: Senhor, o que ocorre muitas vezes em situações na nossa vida? Por que eu estou passando por algumas coisas? Eu digo, e eu sempre falo isso para a igreja, 90% ou 95% dos problemas que vêm na nossa vida não são castigos de Deus. É somente um reflexo das semeaduras que nós tivemos no passado, as nossas semeaduras. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba e ninguém escarnece. Certamente, o que nós plantarmos vai ser aquilo que nós vamos colher. Então, irmãos, que nós possamos fazer das nossas semeaduras uma aliada para que a gente venha colher tempos de bonança, para que nós venhamos ter a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos adiante um pouquinho. E aí Paulo falou assim, olha, o bom combate, lá no versículo 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmemente nelas o bom combate. Mantenha a fé, a boa consciência. Está vendo? Paulo está exortando de novo para Timóteo. Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência. Porquanto alguns rejeitaram essa consciência e vieram a naufragar na fé. É muito triste quando a gente encontra algumas pessoas que antes andavam no mesmo caminho que a gente e que naufragaram, pararam no meio do caminho, que estacionaram, que desistiram da promessa. E nós temos que ter esse muito cuidado, igreja. A Bíblia diz assim, aquele que está em pé, ele cuide para que não venha cair. Satanás, ele é mestre em enganar. As pessoas, infelizmente, aos poucos, elas vão se separando da fé. A Bíblia diz, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se aproxima de mim. E se eu me distanciar do Senhor, automaticamente vai acontecer esse distanciamento espiritual. E as pessoas não entendem que as grandes quedas, elas começam nos pequenos detalhes. Satanás é mestre em articular. É uma sedução, que hoje a gente disse sim. É um pensamento errado. É uma contenda que eu entro, que eu não deveria ter entrado, porque eu sou cristão. É eu me influenciar pelas coisas deste mundo. Portanto, igreja, que nós possamos, em Cristo Jesus, nos adentrarmos mais no caminho. Para que a gente possa não naufragar. A Bíblia, ela nos fala que o desejo de Deus é que ninguém morra. Nenhum pecador.
Tem muita gente que julga, né? Deus poderia matar fulano de tal. Eu não conheço um Deus dessa forma. A Bíblia me fala de outra forma. A Bíblia me diz que o Senhor, ele não se agrada na morte do ímpio, mas ele se alegra que o justo, que o ímpio se converta, que o ímpio mude de vida. Se ele um dia teve misericórdia de mim, o meu desejo é que o Senhor tenha misericórdia de tantas e tantas outras pessoas. Que o Espírito Santo possa te alertar a voltar a essa primeira essência, a voltar ao amor verdadeiro. Paulo, ele teve um grande ponto, que é a sua fidelidade ao ministério. Paulo antes, ele era blasfemo, ele era perseguidor, injurioso. Você vê diversas características negativas de quando Paulo simplesmente observava a lei. De quando ele era especialista, ele era criterioso simplesmente na letra. Mas depois que ele conheceu o Espírito, depois que aquela letra se tornou real na vida de Timóteo, nós conhecemos um Paulo fiel, arrependido, um Paulo pregador, um Paulo influenciador. Paulo foi um dos grandes influenciadores no ministério de Timóteo. Eu e você também podemos ser grandemente usados para influenciarmos a nossa casa, para influenciarmos a nossa família, para influenciar a sociedade inteira. Você sempre pode observar na palavra de Deus alguns homens de Deus que exerceram essa influência. Elias e Eliseu. Eliseu, ele observava a conduta de Elias, o poder e a autoridade que Elias tinha mediante aquilo que Deus concedia na vida dele. E Eliseu foi desejoso de receber isso. Da mesma forma, nós vamos encontrar diversas oportunidades. Jesus selecionou, Jesus trouxe consigo 12 apóstolos, 12 homens que antes estavam envolvidos nas suas atividades comuns, mas que tiveram a sua vida totalmente mudada, impactada. A epístola de Timóteo, ela traz esse impacto e o que ele representa na vida das pessoas. É impossível aquele que um dia conheceu a essência do Senhor, viveu, aquele que tem o seu coração ardendo em chamas para vivenciar o Evangelho, permanecer da mesma forma que ele era no passado. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura e as coisas velhas se passaram e se fazem coisas novas. Amém? E nós vamos ter aí 6 encontros, 6 estudos bíblicos sobre cada capítulo do livro de 1 Timóteo. E hoje a mensagem principal deste capítulo: salvação, arrependimento, aconselhamento. Sabe por que Timóteo cresceu? Porque ele tinha alguém que o instruiu. Timóteo tinha um coração humilde a ser instruído. E ele soube escolher o seu líder. Ele soube escolher aquele que lhe direcionaria a um evangelho pleno. A Bíblia diz que na multidão de conselhos nós temos vitória. Ou seja, meu irmão, mas que você venha ter sabedoria em saber quem vai te aconselhar. Sabedoria em saber quem vai te direcionar. Cole nos seus mestres. Esteja próximo dos seus pastores, dos seus líderes. Esteja próximo da videira verdadeira, igreja, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que aí você vai ver a tua vida mudar. Toda essa epístola, todo esse capítulo, ele vem com inúmeros conselhos de Paulo para Timóteo. E aí você vai vendo o reflexo do que vai acontecer. Porque Timóteo, ele atende aquilo que Paulo trouxe para a vida dele. Irmãos, em Cristo Jesus, conserve a tua fé. Conserve uma boa consciência.
conserve na tua vida a essência do servir. Que, como nós falamos aqui no iniciozinho deste capítulo, que você venha ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Que isso não seja uma teoria. Lembra, Paulo ele era expert em teoria, mas somente na letra. Que você venha pegar isso e todos os dias reconhecer em todas as situações: Deus, eu preciso de um coração puro, eu preciso de uma boa consciência. Senhor, eu preciso de uma fé não fingida. Às vezes acontecem situações desagradáveis na nossa vida e a gente entende que precisa rebater da mesma forma. Todas as vezes que acontecer algo na sua vida, você vai pegar esse primeiro capítulo de Timóteo, você vai meditar nele. E você vai falar: Senhor, como que eu estou agindo com o meu próximo? Como que eu estou agindo, Senhor, com as pessoas que estão ao meu lado? Senhor, o que é que eu estou fazendo para acrescentar na vida dessas pessoas? Paulo, ele mudou a sua história através da entrega que ele teve a Jesus. Paulo, ele mudou o destino da sua vida. Sabe por quê? Porque quando ele conheceu a Jesus, ele não permitiu que ele fosse guiado por aquilo que ele conhecia no passado. Em nome de Jesus, todos os teus pecados, igreja, foram lançados no mar do esquecimento. Nós não somos obrigados a permanecer nas mesmas condutas que nós tínhamos no passado. O Egito, ele tem que ficar para trás. O que eu tenho que viver hoje é a novidade de vida. A palavra do Senhor, ela fala, aleluia, que a fé é o firme fundamento. Que este firme fundamento seja o alicerce para que você venha vencer todos os obstáculos e todas as barreiras. E que as tuas semeaduras, meu amado, elas venham te trazer uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Nós ficamos aqui com esse primeiro capítulo de Timóteo, né, da primeira epístola de Timóteo. Em breve a gente vai estar aí gravando o nosso segundo capítulo. Amém? Então que você possa acompanhar e que nós possamos em coletividade, em conjunto, entender que nós somos a igreja do Senhor Jesus. Esses dias eu vi uma frase e eu achei impactante, né? As igrejas físicas, elas estão fechadas, mas em cada casa, aleluia, está sendo aberta uma igreja do Senhor. Então que a tua casa seja influenciadora. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma boa noite.